gente vai falar sobre uma jornada de construção, sabe? É sobre como sair daquela armadilha da autopiedade para construir uma autoestima forte de verdade. Vamos entender direitinho como fazer essa transição. Sabe aquela sensação de estar preso num círculo vicioso, remoendo a própria dor sem conseguir enxergar uma saída? Isso é muito, mas muito comum. É o que a gente chama de ciclo de autopiedade. Mas acredite, muitas vezes é daí que nasce o impulso para uma grande mudança. E o ponto mais importante para começar é este: sentir pena de si mesmo não é uma falha de caráter. Não significa que a pessoa seja fraca ou defeituosa. É fundamental tirar esse peso, porque a verdade é que ninguém escolhe se sentir assim. Em vez de encarar a autopiedade como uma fraqueza, que tal se a gente olhasse para ela como um alarme, um sinal de que a nossa base emocional está precisando de atenção? Na verdade, é um chamado para a gente construir alicerces mais fortes. É uma baita oportunidade de crescimento. Ok, então vamos começar entendendo o que é exatamente essa armadilha da autopiedade. Para conseguir desarmar, primeiro a gente precisa conhecer como ela funciona e quais são os seus sinais. A definição é bem direta, né? É o ato de sentir pena de si. Mas no dia a dia isso aparece de um jeito mais complexo. É como se fosse uma lente de aumento só para o nosso sofrimento, que acaba ofuscando todo o resto. E os sinais são bem claros. Por exemplo, aquela dificuldade de rir dos próprios erros, a tendência de dramatizar tudo, sabe? Uma mente que vive presa no que já passou. Esses são comportamentos que, quando aparecem juntos, podem ser um forte indício de que a armadilha da autopiedade está ali. Essa perspectiva aqui muda tudo. Muitas vezes, o que a gente vê como vitimismo ou manipulação é, na verdade, um pedido de socorro. É alguém que talvez não tenha as ferramentas para lidar com a situação ou até para pedir ajuda de um jeito mais claro. A dor é real, mesmo que a forma de comunicar não seja melhor. E isso nos leva direto para a raiz do problema, a autoestima. A autopiedade raramente surge do nada, sabe? Ela quase sempre está conectada a uma base emocional que não está tão firme. Então, o ponto central é este: a autopiedade é só o sintoma. O problema de verdade é a falta de recursos internos para a gente lidar com as frustrações da vida. E esses recursos são os pilares da autoestima. Sem essa base sólida, qualquer desafio pode parecer grande demais, quase insuportável. Mas a boa notícia é que a autoestima pode sim ser construída. Segundo o psicólogo Walter Rizzo, ela se apoia em 4 pilares: o autoconceito, que é o que a gente pensa sobre si; a autoimagem, que é como a gente se vê; o autorreforço, que é como a gente se trata; e a autoeficácia, que é a confiança na nossa capacidade. Agora, vamos para a parte prática. Como é que a gente pode fortalecer cada um desses pilares? Vamos olhar um por um, com ações bem concretas para sair daquele pensamento negativo. O primeiro pilar, o autoconceito. Sabe aquele pensamento de eu sou uma pessoa falha, não sou digno de amor? A ação para combater isso é buscar mais flexibilidade consigo. É aceitar que errar faz parte do jogo e diminuir aquela distância entre o nosso eu idealizado e o nosso eu real, que é, no fim das contas, humano e imperfeito. O segundo pilar é a autoimagem. A grande armadilha aqui são os padrões de beleza que vêm de fora. A ação positiva é simples: descartar essa busca pela perfeição e começar a criar os próprios critérios de valor. É focar e destacar as características que agradam a si mesmo e não necessariamente aos outros. Em seguida, o autorreforço. A forma como a gente se trata, se prêmia. Contra aquele pensamento de eu não mereço, a ação é reservar um tempo para o prazer, praticar o autoelogio e celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. É basicamente reforçar positivamente o próprio esforço. E por último, a autoeficácia, a confiança na própria capacidade de fazer as coisas. Contra aquele pensamento clássico de não sou capaz e nem vou tentar, a estratégia é estabelecer metas pequenas e realistas. Cada pequena meta que a gente alcança vai aumentando a confiança e provando que sim, a gente é capaz. Além de construir esses pilares, existem 2 ferramentas bem práticas que são, essenciais. Elas nos ajudam a gerenciar emoções difíceis e a nos comunicar de um jeito muito mais eficaz. São 2 recursos que podem transformar completamente a maneira como a gente lida com a dor e com as outras pessoas. A primeira ferramenta é a tolerância à frustração, que é a nossa capacidade de aguentar uma decepção sem desmoronar. E a segunda é a comunicação assertiva, saber expressar o que se sente e o que se precisa de forma clara, direta e respeitosa. Juntas, elas evitam que a frustração vire autopiedade.
E aqui não tem atalho. Desenvolver tolerância à frustração é igualzinho a treinar um músculo. É preciso enfrentar o peso para ficar mais forte. Fugir do desconforto só faz o problema durar mais tempo. Bom, agora a gente chega na parte mais poderosa dessa jornada toda, a responsabilidade pessoal. O nosso passado pode ter nos moldado, claro, mas é o presente que nos dá o poder de construir um novo futuro. E essa é uma verdade que liberta, sabe? Mesmo que as experiências lá de trás não tenham ajudado a fortalecer a autoestima, hoje, como adultos, a gente tem a capacidade e também a responsabilidade de fazer esse trabalho por nós mesmos. O passado não precisa ser uma sentença. A cada novo dia, existe a chance de fazer uma escolha diferente, de se olhar com mais carinho, com mais respeito e focar nos próprios pontos positivos. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Não é preciso mudar tudo de uma vez. A jornada começa com um único passo. Olhando para esses 4 pilares, autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia, qual deles parece que está precisando de mais atenção agora? A escolha de por onde começar já é o primeiro grande passo.